Bom dia a todos. Eu quero saudar meus amigos vereadores, saudar todos os portais aqui presentes, Ronildo, Portal B1, Flávio. Quero saudar o Abelardo, o Nadilson, o James, o Guia, a Nonata. Em nome deles, eu saudo a todos aqui presentes. Eu peço o vereador Salvador que ele é a ata da segunda sessão itinerante no mês de outubro do ano 2019. Bom dia a todos. Queria aqui saudar meus colegas vereadores, saudar a todos presentes em nosso plenário, em nome da imprensa, Ronildo Leal, Portal B1, do Flávio, saudar aí toda a população de Bom Jesus e, em especial, saudar aí nossos colegas professores, em nome do professor Xavier e professor Murilo. Juntamente comigo fazemos parte aqui da bancada dos professores, né, dos vereadores que são professores, e que amanhã a gente comemora-se o dia do professor, então eu queria saudar aqui todos os professores da cidade de Bom Jesus que prestam esse belíssimo trabalho. Ata da segunda sessão itinerante, mês de outubro de 2019, aos 7 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 9 horas, na Unidade Básica de Saúde Hélio Figueiredo, no bairro Alphaville, nesta cidade de Bom Jesus, Piauí, fizeram-se presentes os seguintes vereadores: Jacó Alves de Castro, João Guedes Neto, Raimundo Tertuliano Rosal Lustosa, Nestor Renato Pero Elvas, Salvador Dias dos Reis, Murilo Santos Miranda, João Rodrigues Xavier Filho, Odair José Fonseca de Castro e Raimundo Hércules Rosal Negreiros. Após a abertura da sessão, foi lida a ata anterior. A seguir, foi lido o projeto de lei número 03, de autoria do vereador Murilo Santos Miranda, que institui a campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência no âmbito municipal. O projeto foi encaminhado para as comissões competentes. Com a palavra, o senhor Maílson explicou que uma das preocupações dos moradores daquele bairro é com o calçamento das ruas e com a construção da ponte conhecida por Ponte do Mico. O presidente Nestor afirmou que as providências com o calçamento das ruas já foram tomadas e que a ponte também já está no programa de construção de obras da prefeitura, que serão iniciadas brevemente. Foi aplaudido por todos. O vereador Netinho Guedes deu ampla explicação sobre as obras de calçamento da Ponte do Mico e outras obras já em andamento na cidade de Bom Jesus e numerou algumas obras. O vereador Xavier falou sobre o problema da água, deu explicação sobre o assunto e disse acreditar que a Gespisa estará brevemente resolvendo o problema. Falou na realização do calçamento nas ruas da cidade, que será brevemente. Uma senhora apresentou vários problemas do bairro e foi dadas devidas explicações pelo vereador Xavier. O vereador Murilo, fazendo a referência ao seu projeto de lei apresentado nesta sessão, deu ampla explicação sobre o assunto enfocado. O vereador Terto deu seu apoio às sessões itinerantes, pois é ouvida a palavra do povo com suas reivindicações e que é extremamente positivo. Falou nos problemas do bairro e deu as devidas explicações e na solução dos problemas. O vereador Raimundo Negreiros fez referência aos seus requerimentos apresentados e aprovados na Câmara Municipal de Bom Jesus, explicando que nem todos são atendidos
pelo Poder Executivo, pois outros vereadores também apresentam vários requerimentos que são aprovados. Infelizmente, nem todos são atendidos. Algumas senhoras também, moradoras do bairro, apresentaram suas reivindicações sobre outros pequenos problemas que enfrentam no dia a dia e pediram o apoio dos vereadores. O vereador Jacó agradeceu a presença dos moradores e se colocou à disposição do povo do bairro para tentar resolver os problemas apresentados. Falou no problema da água e em outros assuntos que envolvem o bairro. Disse que a GESPISA recebe normalmente o pagamento do talão de água e não corresponde com a devida regularização do fornecimento. Falou na arrecadação do município, precisando valores em dinheiro, e falou em investimentos públicos. Elogiou e parabenizou o projeto de lei do vereador Murilo, apresentado nesta sessão. O vereador Odair falou que a preocupação do bairro inteiro é com o calçamento das ruas, mas o prefeito dispõe de 15 milhões de reais e brevemente haverá calçamento. Falou na questão da água e deu as explicações, colocou-se à disposição do povo do bairro e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Colocamos em votação a ata da segunda sessão itinerante no mês de outubro do ano 2019. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Eu peço ao vereador Salvador que leia a mensagem do projeto de lei de número 003/2019, de autoria do vereador Murilo Santos Miranda. A mensagem 003. O projeto e o parecer. A mensagem foi lida na sessão passada. Projeto de lei número 003, Bom Jesus, 7 de outubro de 2019. Institui a campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência no âmbito municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência no âmbito municipal. Parágrafo único. O Executivo Municipal nomeará uma equipe de profissionais vinculados ao tema e que integram o quadro dos servidores da Prefeitura Municipal para executar a campanha. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 90 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Em todo o Brasil, sempre se tem notícias de crianças e principalmente adolescentes que chegam a tirar a própria vida devido à depressão. Por isso, é necessário políticas públicas para minimizar esse problema que, infelizmente, é uma realidade em todos os municípios brasileiros. Pelos motivos acima apresentados e ante a relevância da matéria, solicito aos nobres pares a aprovação do projeto de lei. Murilo Santos Miranda, vereador pelo PDT. Parecer número 12/2019. Interessado, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Proposição, projeto de lei número 003/2019. Origem, vereador Murilo Santos Miranda. Assunto, institui a campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência no âmbito municipal e da outras providências. Ementa, campanha de saúde, Poder Executivo Municipal. 1. Relatório. Esta assessoria jurídica da Câmara Municipal de Bom Jesus é instada a se manifestar acerca do projeto de lei número 003/2019, de autoria do vereador Murilo Santos Miranda, que institui a campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência no âmbito municipal e da outras providências. Em análise prévia, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça encaminhou o projeto de lei para análise de sua assessoria jurídica. Apertado o relatório.
2. Fundamentação. Conforme disposição regimental, artigo 30 e 31, o projeto veio a esta comissão. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do vereador Murilo Santos Miranda, sob a forma do projeto de lei ordinário, tendo por objetivo a instituição do Programa Municipal com finalidade de conscientizar sobre a importância do diálogo e da compreensão de fatores que ensejam a depressão de criança e adolescente. De plano, nota-se que a matéria é interesse local, consoante dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, uma vez que compete ao município dispor sobre a instituição do programa municipal. Quanto à competência, a própria lei orgânica municipal traz em seu bojo quais projetos de lei são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Artigo 46. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre: primeiro, criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração. Segundo, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Terceiro, criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Quarto, matéria orçamentária e que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. Parágrafo único. Não será admitido aumento de despesas prévias nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto do inciso 4º, primeira parte. Assim, por exclusão, a iniciativa dos projetos de lei que não são de exclusividade do prefeito poderão se dar através de qualquer vereador, até por iniciativa popular. Não há, portanto, qualquer vício de iniciativa do projeto em análise, em que fica evidenciado pela leitura do dispositivo acima, conjugado com o regimento interno desta Casa. Desta feita, por flagrante interesse local e não promoção de ingerência ao Poder Executivo, respeitando a independência dos poderes, vislumbram-se a total legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 003/2019, ora analisado. No entanto, em relação ao critério de técnica legislativa, viu-se que o projeto de lei, na forma como apresentado, não atende os requisitos alencados no artigo 136 do regimento interno desta Casa. Por isso, e por entender exíguo o prazo destinado à análise do projeto de lei em tela, solicitamos, com fundamento no artigo 138, parágrafo 1º, a prorrogação do prazo para elaboração do parecer circunstanciado por mais 5 dias, como permite o regimento. Parecer. Diante de todo exposto do ponto de vista apenas da técnica legislativa, a assessoria jurídica opina pela prorrogação do prazo por mais 5 dias para a elaboração de parecer jurídico circunstanciado, bem como de possíveis emendas do projeto, aperfeiçoando-o e fazendo com que se adeque às exigências legais. É o parecer meramente opinativo, salvo melhor juízo. Bom Jesus, Piauí, 11 de outubro de 2019. Rafael Fonseca Lustosa, assessor jurídico da Câmara Municipal de Bom Jesus. Então, vereador Murilo, na próxima sessão sairá o parecer definitivo, de acordo com Rafael, né? Deu prazo de 5 dias, vai dar certinho na outra sessão. Aí vamos apreciar e colocar em votação na próxima sessão. Eu peço o vereador Salvador
que leia a mensagem ao projeto de lei de número 008. Mensagem ao projeto de lei número 008/2019. Matéria: projeto de lei da Lei Orçamentária Anual LOA 2020. Senhor Presidente, submetemos à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município de Bom Jesus para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, no valor global de R$ 102.190.000. Esclareço por oportuno que o referido projeto está em conformidade com a legislação vigente aplicável à matéria, em especial com a Lei nº 679, de 24 de maio de 2019, Lei de Diretriz Orçamentária para 2020, LDO 2020, com disposto no artigo 5º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Ante o exposto, certo que a presente preposição se harmoniza com os interesses da nossa comunidade, submeto à elevada apreciação de eminentes membros da egrécia Câmara de Vereadores, na expectativa da aprovação do projeto de lei na forma como apresentado. Valho-me do ensejo para renovar protesto de consideração e apreço. Bom Jesus, Piauí, 27 de setembro de 2019. Atenciosamente, Marcos Antônio Parente Alves Coelho, Prefeito Municipal de Bom Jesus. Encaminhamos também para comissões para ser apreciado. Eu peço ao vereador Salvador que leia a mensagem de projeto de lei de número 009/2019, de autoria também do Poder Executivo. Mensagem ao projeto de lei número 009/2019. Excelentíssimo senhor vereador Nestor Renato Peru Elvas, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, Piauí. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre auxílio financeiro à comunidade terapêutica Restitui, no valor de R$ 3.500, para fins de custear despesas para a realização de suas atividades, como alimentação e produtos de higiene, entre outras, a ser transferido mediante convênio que definirá as datas, condições e prazos para a prestação de contas. A comunidade terapêutica Restitui é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, que realiza importante trabalho na prevenção, acolhimento, tratamento e ressocialização dos dependentes químicos e alcoólatras de Bom Jesus e Currais, atendendo de forma gratuita e somente com a ajuda de colaboradores e mantenedores. Seu objetivo principal é promover cuidados com a vida, prestando assistência psicológica, social e espiritual aos dependentes de álcool e drogas, assim como os seus familiares, e reintegrando-os ao convívio social. É uma entidade que presta relevante serviço social à comunidade, reconhecida como de utilidade pública pela Câmara de Vereadores de Bom Jesus. O presente auxílio visa atender basicamente as despesas com alimentação, vez que fornecem atendimento de forma ampla, como alimentação e cuidados com a saúde, assim como formação em valores como disciplina e espiritualidade. Portanto, esperamos com essa propositura estar contribuindo dentro das nossas limitações com esta tão honrosa entidade, cuja atuação é reconhecida pela comunidade bonjesuense. Gabinete do Prefeito de Bom Jesus, Piauí, 3 de outubro de 2019, Marcos Antônio Parente Alves Coelho, Prefeito Municipal. Encaminhamos o projeto de lei de número 009 para as comissões. Eu peço ao vereador Salvador que leia a mensagem ao projeto de lei complementar de número 010.
Mensagem ao projeto de lei complementar número 010, de 9 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Nestor Renato Pinheiro Elvas, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da lei número 576, de 1º de abril de 2014, para criar o cargo em comissão de assessor especial para regularização fundiária e de patrimônio, instituir grupo de trabalho destinado à regularização fundiária de Bom Jesus, Piauí e dar outras providências, cujos objetivos são o aperfeiçoamento das competências e atribuições da Secretaria Municipal de Governo, órgão que, no âmbito da administração municipal, faz, às vezes, de gabinete do prefeito, notadamente como procedimento preliminar dos atos de regularização fundiária a ser brevemente implantado em Bom Jesus, Piauí. Ademais, impede destacar que o presente projeto de lei complementar busca uma adequação jurídica para a atual realidade organizacional, administrativa e instituição mobiliária e imobiliária do município de Bom Jesus. Ciente da compreensão e boa vontade de Vossa Excelência, confiante na apreciação dedicada sempre no interesse público e na sensibilidade às demandas administrativas dos servidores, esperamos a aprovação do projeto de lei em anexo. Valho-me do ensejo para renovar protesto de consideração, apreço e elevada estima. Atenciosamente, Marcos Antônio Parente Alves Coelho, prefeito de Bom Jesus. Caminhamos para as comissões. Eu peço o vereador Salvador que leia a mensagem ao projeto de lei de número 011. Mensagem ao projeto de lei número 011, de 9 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Nestor Renato Pinheiro Elvas, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre o programa REURB Bom Jesus, que regulamenta no âmbito local os instrumentos de regularização fundiária previsto na Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017 e da outras providências, para instituir relevante marco regulatório do município de Bom Jesus, Piauí, no intuito de adaptar a realidade local às normas de regularização fundiária estabelecida para o advento da Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017. Na verdade, o presente projeto de lei aparece em momento ímpar de nosso município para a oportunidade de proporcionar aos atuais possuidores e demais ocupantes de imóveis públicos ou particulares que ainda não possuem título de posse ou de propriedade de obterem sua tão almejada regularidade imobiliária mediante a aplicação dos institutos desta lei de regularização fundiária REURB, ao final, na maior parte dos casos, com possibilidade de obtenção de título hábil ao registro público imobiliário. O projeto de lei é fruto da maturação dos resultados do grupo de trabalho REURB, instituído no âmbito do município de Bom Jesus, Piauí, conduzido pela Procuradoria-Geral do município desde julho de 2018, a partir de incentivos da Associação Piauiense de Municípios, a PPM, e da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, inclusive com recente realização de audiência pública de iniciativa desta na Câmara Municipal de Bom Jesus, com a participação de toda a sociedade civil bonjesuense. Além disso, o projeto de lei nasce inserido no contexto histórico e global e gradual de evolução dos institutos jurídicos que buscam maximizar a norma constitucional incerta no artigo 5º, inciso 23, que prevê
que a propriedade atenderá à sua função social, bem como propiciar a realização das políticas urbanas, também como força na Constituição Federal. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. Nesse sentido, diversas evoluções normativas sucederam ao longo dos anos. A exemplo do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, do surgimento do atual Código Civil, do atual de 12 de janeiro de 2015, e derradeiramente com a edição da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, concedida pela Lei da REURB. Nessa linha histórica normativa, cabe aos demais entes políticos, dentro de suas competências normativas, optarem também por regular suas situações locais, em especial com destaque para suas peculiaridades, como ocorre em Bom Jesus, Piauí, não diferente dos demais municípios brasileiros, com diversas ocorrências de informalidades fundiárias, ocasionadas tanto pela longínqua ausência do elemento de controle estatal da origem dos imóveis, como pela cada vez maior incidência de aglomerados urbanos com população de baixa renda. A inovação legislativa que se pretende tem por finalidade adotar o município de Bom Jesus, Piauí, de instrumento jurídico moderno e capaz de propiciar, se não a regularização total das situações de informalidade fundiária urbana, pelo menos de sua grande maioria, com a utilização dos novos institutos da legitimação fundiária e da legitimação de posse, criados na legislação federal, aqui ratificadas, sem prejuízo de todos os demais institutos normativos também previstos nesta lei. Aqui já é a mensagem, né? O projeto de lei destaca a regularização fundiária urbana nas modalidades de interesse social, REURBs, e de interesse específico, REURB, ou ainda mediante a aplicação do procedimento de regularização fundiária inominada REURB-I. Em qualquer caso, será adotado o devido processo administrativo, sempre com fundamento nesta lei, com o objetivo de que seja expedida ao final do processo a competente certidão de regularização fundiária, CRF, emitida preferencialmente à mulher, conforme previsto no artigo 53 deste projeto de lei, consciente no ato administrativo da aprovação e regularização fundiária, documento hábil a ser levado ao registro de imóveis. Outro aspecto relevante do presente projeto de lei diz respeito à possibilidade jurídica de regularização fundiária de imóveis urbanos, como restou acima ressaltada com a aplicação de institutos jurídicos já existentes no ordenamento, além daqueles novos, legitimação fundiária e legitimação de posse, com a utilização, por exemplo, da alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos termos da alínea do inciso 1º, artigo 17 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, da conhecida concessão de uso especial para fins de moradia
da concessão de direito real de uso, da doação, da compra e venda e da remissão do foro, dentre outros. Esses casos tais, especialmente nos casos de alienação do imóvel, da compra e venda e da remissão do foro, normalmente aplicáveis em peculiaridades locais, aos aforamentos de fato, ressalta a importância para a determinação do valor a ser pago pelo interessado, que em hipótese alguma pode estar dissociado da realidade econômica e financeira local, nem tampouco poderá ser ínfimo ou excessivamente elevado a ponto de tornar qualquer tentativa de regularização fundiária irreal ou mera propaganda irresponsável. Nesse diaposão, preocupa-se o projeto de lei com a indicação correta e objetiva de mecanismos de precificação apontado no artigo 77 deste projeto de lei, tomando como base principal a planta genérica de valores PGV do município de Bom Jesus, Piauí, lei complementar número 649, de 20 de dezembro de 2017, parâmetro legal e atualizado para o estabelecimento de preços de imóveis no âmbito municipal. Além disso, ainda em sede de elaboração do mecanismo de precificação no projeto de lei, preocupa-se com a valorização de critérios considerados determinadas situações fáticas de ancestralidade das ocupações ou posses e principalmente com o exercício da função social da propriedade, aqui uma exigência de realização do artigo 5º, inciso 23, da Constituição Federal. Desse modo, o parágrafo 1º do artigo 77 do projeto de lei prevê a aplicação a título de dedução do preço estabelecido na PGV, do índice de antiguidade IA e do índice de função social IFS. O índice de antiguidade A está estabelecido ao percentual de 1,5% por ano de ocupação posse, limitado ao máximo de 50%. Por sua vez, o índice de função social, cujo percentual estabelece em 30%, leva em consideração fatores fáticos de utilização da propriedade, cujas especificações pormenorizadas deverão recair em decreto do Poder Executivo. Vale lembrar que tais índices não são estabelecidos por simples arbítrio, mas advieram de inspiração de outras legislações, a citar a Lei número 5.803, de 11 de janeiro de 2017, do Distrito Federal, sendo espécie de redutores que viabilizam a regularização fundiária urbana. O projeto ainda prevê, como forma de incentivo à regularização fundiária e meio concreto de seu implemento, descontos para pagamento à vista ou em poucas parcelas a partir de 60%, para pagamento à vista de 50%, para pagamento em duas parcelas de 45%, para aqueles que pretendem parcelar em 3 parcelas, tudo nos termos do parágrafo 4º do artigo 77. Retoma-se com o presente projeto de lei a antiga aspiração dos munícipes de Bom Jesus, tanto para aqueles que possuem antigos títulos de aforamento não passíveis de registro de serventia, de registro de imóveis, em razão da extinção de enféteros civis, artigo número 2038 do Código Civil, como decorrente das situações outras como ocupações irregulares ou desordenadas de terrenos públicos ou até mesmo particulares, estas típicas situações do REURBS em que sobressai o interesse social. Importa consignar que o advento de lei de regulamentação urbana, REURB Bom Jesus, importará com absoluta certeza em valorização imediata dos imóveis regularizados, decorrente da segurança jurídica conferida, com reflexo na economia dos negócios imobiliários, da construção civil e setores correlatos,
e mais indiretamente com o aumento do recolhimento tributário futuro inerente dos novos negócios que se realizarão. Anoto, ademais, que o projeto de lei não descurou de priorizar a mulher, contando em seu artigo 2º, inciso 11º, e no parágrafo único do artigo 53, expressa referência e prioridade no momento da expedição do título de regularização ideal que resguarde de modo indiscutível a importância e a segurança das famílias, especialmente daquelas conduzidas por mulheres, algo que havia ressaltado por ocasião da audiência pública conduzida pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, ocorrido nesta augusta casa. Por fim, reitera-se que o presente projeto de lei da REUB Bom Jesus não possui interesse arrecadatório, mas ocorre essencialmente para atender aos anseios de segurança jurídica, dar cumprimento aos compromissos com a sociedade e retirar da informalidade centenas de imóveis em nossa cidade de Bom Jesus. Ciente da compreensão e boa vontade desta Câmara Municipal, confiante na apreciação dedicada sempre do interesse público e na acessibilidade às demandas dos cidadãos, esperamos a aprovação do projeto de lei em anexo. Encaminhamos para as comissões. Eu queria aproveitar esses projetos aqui de grande importância, vereadores. Eu estou vendo a presença aqui do Aurélio, procurador do município. Eu queria, se possível, Aurélio, dar alguma exclamação, esclarecimento para nós, vereadores. Pode se dirigir ali. Bom dia a todos, bom dia ao presidente desta casa, Nestor Elvos, aos demais vereadores que compõem a mesa nesta sessão. Me dirijo aos senhores e aos demais munícipes de Bom Jesus a título de esclarecer, né, de prestar informações em nome do Poder Executivo e do município de Bom Jesus sobre esse projeto de lei de número 11 de 2009 que trata da iniciativa do prefeito Marcos Elvos de trazer à Câmara Municipal a tão conhecida e almejada REURB, né, Regularização Fundiária Urbana, que, na realidade, nós, juntamente com um grupo de trabalho lá na Procuradoria do município, desde o ano passado a gente já vem tentando formatar um projeto que atenda à lei federal que já existe. Então, nós temos uma lei de regularização fundiária federal, mas todo município tem suas peculiaridades. Então, por exemplo, Bom Jesus, ele tem muitas situações já de ocupações irregulares, bem típicas dos municípios. Então, é uma oportunidade de trazer para esses munícipes, né, para as pessoas que têm esses terrenos, de ter um documento que ela possa levar para o cartório, pelo menos a posse. Então, a lei federal permite e a nossa vai permitir isso também. A rigor, a nossa lei ela é um espelho da lei federal, mas ela contém algumas especificidades, como, por exemplo, a possibilidade de regularização daqueles aforamentos antigos, aquelas situações que foram emitidos documentos nos anos 50, 60, 70, de alguns imóveis que tem. Então, é possível fazer através da regularização específica, porque nós temos dois tipos. Nós temos a social. A social ela é mais direcionada para esses núcleos informais, né? Por exemplo, nos bairros que estão desordenados e tal, tem mais terrenos pequenos, terrenos maiores. A lei ela tem uma especificidade, ela tem um dispositivo. Por exemplo, se eu não me engano aqui, o artigo 5º diz o seguinte: o município de Bom Jesus poderá dispensar as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes. Então, pode ser um lote pequenininho, pode ser um lote médio, pode ser um lote grande. Então, essa lei, que é um espelho, nesse ponto, ela é um espelho da lei federal, ela dispensa aquela questão de
do Código Civil, que exige o lote de determinado tamanho para ele ser regularizado. Aqui não, se você tiver um lotezinho um pouquinho menor, você consegue. Então, são essas peculiaridades que ela vai tratando, né, de modo diferente. A questão dos aforamentos antigos. Quem não conseguiu, tinha um aforamento antigo, lá dos anos 60, e passou, veio o Código Civil, em 2012, 2013, ele disse, olha, quem registrou, registrou. Quem não registrou, perdeu a etapa. E aí você fica com um papel de muitos e muitos anos, sem poder fazer, fazendo negócio de gaveta. Você vende, mas não registra, não passa, não muda o nome. Porque, a rigor, o terreno é público. Nesse caso, a legislação ela permite, através de um mecanismo, ou aí vai depender de caso a caso. Pode ser a alienação direta na forma da lei de licitações, pode ser uma compra e venda, porque aí deixa de ter aquele aspecto de doação. Então, existe um mecanismo no artigo 77 do projeto, baseado nos valores da lei da planta genérica de valores, que é uma lei nova, uma lei recente, que ela trata de uma lei complementar do município, que ela trata dos valores dos imóveis aqui. Lembrando que não é o valor com base no imóvel construído, nas benfeitorias, é baseado no terreno, né? Ou seja, na terra nua. Então, ela já é um valor menor, e com a criação de índices de abatimento desse preço. Então, você tem o valor da PGV, sobre o valor da PGV vai incidir dois índices. O índice de antiguidade, então, aquele que tiver mais tempo de ocupação, ele, para cada ano ocupado, aplica 1,5% de desconto, até 50%. Então, por exemplo, um imóvel de 500 mil, ele vai aplicar esse índice 1,5%, se ele tiver lá os 50%, ela já caiu para 250. Além disso, se tiver construído, se tiver regularizado, se estiver usando, ou seja, se estiver realizando a função social da propriedade, mais 30% em cascata. Aí já cai mais de 30%. E aí ainda tem outros descontos. A partir do parágrafo 4º do artigo 77, quem pagar à vista, 60% de desconto. Se pagar em 2 vezes, 50%. Em 3 vezes, 45%. Ou seja, vai cair para mais ou menos 10% do valor. Por quê? Por que não pode... A explicação. O município pode fazer a doação? Nesses casos de reurb específica, não. Porque aí nós teríamos a situação de doação sem justificativo. Não pode ser totalmente de graça. Poderia ser doação para social, né? Aí poderia fazer. Nesses específicos não pode ser totalmente de graça. Também não pode ser um preço muito baixo, ou seja, irrisório, porque daria no mesmo. Seria um drible, né? E não pode ser um preço muito alto, porque se for um preço muito alto, ninguém regulariza. Então tem que ser alguma coisa um pouco abaixo, mediano e razoável. Ou seja, a ideia do preço justo. Tá? Então é uma oportunidade única. A ideia é que esse grupo de trabalho, que é o outro projeto de lei trata, ele tenha pelo menos 2 anos de trabalho, podendo ser prorrogado, e tanto a lei federal como a nossa aqui, ela não tem um limite de tempo para ser regularizado. O ideal é que se faça o mais rápido possível, né? Que se faça dentro de 1 ou 2 anos, né? Ou no máximo 3, 4 anos. Mas quem não tiver a oportunidade de fazer imediatamente, pode aguardar. Dependendo do caso, nós temos aqui o Instituto da Legitimação de Posse. A legitimação de posse, quando ocorre, é um instituto específico da REURB. A pessoa, uma vez inserida na legitimação de posse, ela já tem sua posse regularizada e ela aguarda 5 anos, automaticamente em 5 anos ela ganha a propriedade. Então são vários mecanismos bem peculiares, bem interessantes e várias formas de regularizar diferentemente. Então tem um que regulariza a primeira posse após 5 anos, automaticamente vira propriedade. Tem outros que vão direto, como a legitimação fundiária, e quando não se encaixar nem na legitimação fundiária, nem na legitimação de posse, aí tem uma série de outros institutos. Exemplo desses que eu disse: a doação, a compra e venda, a remissão de foro, o uso capião, a preempção. Então, nesse aspecto aqui, nós apenas copiamos a lei federal, ou seja, o que já está lá na lei federal, a gente deixou aqui. Porque vai que surge uma situação específica. Olha, nessa situação aqui não cabe legitimação de posse, não cabe legitimação fundiária, mas se encaixa numa dessas outras situações aqui, para que o máximo de situações possam ser contempladas na lei. Tá? Então, a nossa ideia aqui é tirar as dúvidas dos vereadores, principalmente com relação a esse mecanismo de preço, de como é que funciona esse mecanismo de preço,
e as situações que se enquadram, né? Por exemplo, nós temos a informação da serventia do registro de imóveis, no grupo de trabalho, nós tivemos a participação de representante do CREA, de representante da UAB, de representante do Rotary, o representante do cartório de imóveis. Por quê? Nós estávamos preocupados em criar um mecanismo e fazer o mecanismo todo no âmbito da prefeitura e depois chegar lá com um documento do cartório de imóveis e não registrar. Então, houve participação de vários setores da sociedade, de maneira que a gente apresentou um projeto de lei, por isso que demorou um pouco. Né? Os trabalhos começaram ano passado, a minuta já estava pronta, era uma minuta que partiu de uma minuta fornecida pelo Tribunal de Justiça, da Corregedoria, e a gente demorou para trazer, porque aquela audiência que foi feita aqui na Câmara, ela também demorou a acontecer. Em julho eu estive lá com o doutor Lucas, na Corregedoria, e eles nos disseram que viriam em agosto. E aí, então vamos aguardar. Aí não vieram um pouquinho depois, a gente aguardou, e por isso que o nosso projeto está demorando um pouquinho depois para chegar, certo? Então a gente precisava desses mecanismos aqui para ter mais segurança e evitar trabalhos dentro da REURB que chegasse depois e não conseguisse registrar. Da forma como está aqui, muito provavelmente, todas as certidões de regularização fundiária vão estar aptas a serem registradas no registro de imóveis. E, eventualmente, um ou outro caso que não possa ter a propriedade, mas se vai ter a situação da regularização da posse. A ideia é essa. Outra informação importante que eu estava esquecendo. Dentro dessa busca, o doutor doutor Vicente Orlando, eu acho que ele até comentou aqui na audiência pública, ele localizou a matrícula do município. Era uma dúvida que a gente tinha, era um questionamento que a gente fazia, vamos começar isso aí, mas tem certidão, tem registro de área do município? E ele não tinha certeza. Ele, na busca nos livros do cartório, ele localizou, existe sim uma matrícula. Então, a ideia nossa é partir dessa matrícula existente, a partir dela fazer já um referenciamento, ou utilizar já os documentos que nós temos e ir regularizando os dois tipos de REURB. A regularização social, essa o município vai fazer de ofício, precisa esperar, e aqueles pedidos das pessoas que tiverem interesse de irem regularizando seus terrenos, seus imóveis individualmente, que a REURB é. Eu me coloco à disposição de vossas senhorias para qualquer outro esclarecimento. Bom dia, doutor. Eu tive aqui na audiência pública, inclusive foi uma discussão bem produtiva. O que deu para notar aqui é que o projeto ele atendeu uma das reivindicações que eu fiz aqui no dia em relação até os títulos de aforamento, né, que não estava previsto na lei, que eu até indaguei o prefeito Marcos Elvis o que seria feito com os títulos de aforamento que o ex-prefeito Adelmar deu, o ex-prefeito Renato deu, Alcindo, Marcos, todos os prefeitos concedeu o título de aforamento. E esse título de aforamento, ele é tipo assim, é um trabalho de todas as gestões, é a localização do aforamento, era tipo um compromisso entre a gestão da época, de todas as épocas, e a pessoa que solicitou. Mas não tem o poder jurídico, né? Você não pode pegar um título de aforamento daquele e chegar num banco para construir um mercadinho. Não existe, não tem possibilidade. O que vocês estão fazendo aqui é anexando esse título de aforamento à lei, né? Para, a partir dele, ser expedido a escritura. Esse é um dos requisitos que eu queria até explicar para a população, que no debate da audiência pública já serviu um pouco de parâmetro para esse título de aforamento ele não ser só um documento inválido na sua gaveta. E o outro requisito que eu ia pedir para o senhor é se tem a possibilidade, você sabe muito bem, por exemplo, terreno e uma pessoa que ela é tipo muito rico, eles não precisam estar se preocupando em cartório, eles contratam ali um servidor dessas pessoas que mexem com georreferenciamento, que vai solucionar toda a papelada para eles, né? No caso, deixa eu citar aqui um empresário, o Walter. Se ele precisar legalizar um documento dele,
ele não vai ter o trabalho de ir atrás de nada, ele vai contratar uma pessoa para fazer isso para ele. Aí o que eu sugeria para o senhor? Que as pessoas que não têm o conhecimento das leis, igual eu mesmo, e que não têm condições de bancar esse processo de procurar papelada, ir na prefeitura, entender das leis, tudo, que a prefeitura colocasse um setor específico para auxiliar essas pessoas que não entendem tanto das leis, como se fosse assim, um advogado, quando não pode pagar um advogado particular, ele vai para a Defensoria Pública, né? E que a prefeitura disponibilizasse para essas pessoas que não têm tanto conhecimento e nem condições financeiras, um setor dentro da prefeitura para estar auxiliando essas famílias que não têm o conhecimento. Eu queria saber se é possível. Vereador, respondendo às suas indagações, inclusive às suas considerações, em primeiro lugar, eu posso confirmar para o senhor, com relação a esse exemplo que Vossa Senhoria deu, da questão de uma determinada pessoa que já tenha mais condição, que seja abastada, que ele realmente vai arcar com a despesa do procedimento. Isso é verdade, isso já consta do projeto. Lá no artigo 40, no parágrafo único, na linha B, inciso 2, diz: na REURB-E, que é a REURB específica, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes privados. Então, aqueles que têm dinheiro, que tem o terreno, só não está regularizado, ele providencia, contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, ele vai fazer ali o laudo, ele vai apresentar aquela documentação pronta na prefeitura, e a prefeitura vai analisar se ela está ok, e aí, dentro do procedimento que a lei prevê, emitir no final a certidão de regularização. As demais pessoas que não têm condição, elas têm vários caminhos, né? Dentro de uma REURB-S, o próprio município vai fazer de ofício, né? Então ela seria feita coletivamente. Não haveria uma preocupação de, isoladamente, alguém não conseguir. Mas se ela não tiver dentro de vamos dizer assim, de um bairro que vai ser regularizada, mas ela seja uma pessoa carente, ela tem outros mecanismos. Como o próprio vereador lembrou, ela pode utilizar da defensoria, porque a defensoria é um dos órgãos legitimados. Isso consta do nosso projeto de lei e também já está no projeto de lei federal. Uma vez que ela tem a gratuidade da defensoria, obviamente ela teria também no âmbito do município, né, dentro do processo administrativo. Mas com relação à ideia do vereador, eu acho que o próprio projeto de lei, o projeto de lei anterior do projeto 10, contempla essa ideia, porque é um grupo de trabalho que vai estar sendo criado com participação de várias secretarias, inclusive da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Governo e da Secretaria de Assistência Social. Dentro desse grupo de trabalho, a ideia é exatamente essa. Então, alguns técnicos vão lidar com a questão propriamente dita de localização, já referenciamento, vistoria do imóvel, e outros de identificação dessas pessoas que têm uma necessidade maior, para que elas sejam trazidas ao município e identificadas. Eu acho que isso o projeto também contempla. É o conjunto de projetos, esse aqui da REURB e o que o antecede com a criação do grupo de trabalho. Entendeu? Acho que está respondido. Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia. Queria saudar aqui os presentes, queria saudar o procurador Aurélio Filho. E, procurador, vendo esse projeto que chegou a esta casa, a gente fica feliz porque, de certa forma, é um problema muito grave que afeta não só Bom Jesus, mas vários municípios do Brasil. E a gente vê hoje que o primeiro passo foi dado, com a audiência pública do Ministério com o Tribunal de Justiça. E a gente fica feliz porque, de certa forma, como o senhor falou, a Prefeitura desde 2018 vem trabalhando em cima disso. E, de certa forma, o Tribunal de Justiça adiantou-se a este problema e veio aqui com uma lei, quero dizer, quase pronta, apenas colocando os problemas locais, como o senhor falou agora há pouco. Como nós recebemos esse projeto hoje, eu não tenho, as dúvidas ainda não surgiram, porque nem li. Mas assim, que vou dar uma olhada,
Qualquer coisa eu me reporto ao senhor para tirar as dúvidas. Agradeço a sua vinda aqui à nossa casa. Muito obrigado. Eu que agradeço o comentário do novo vereador. De qualquer modo, nós permanecemos à disposição de todos vocês, à disposição da população que queira tirar dúvida na prefeitura. Então, a procuradoria está de portas abertas. Qualquer cidadão pode se dirigir à prefeitura, à procuradoria, nos procurar para tirar dúvida do projeto, né? Os vereadores também, tanto aqui na casa ou nos gabinetes, se surgirem dúvidas, qualquer detalhe pode ser operacionalizado. Nós nos colocamos à disposição, qualquer um de vocês, certo? E eu agradeço aqui a oportunidade de vir esclarecer e me colocar à disposição para outros esclarecimentos. Obrigado. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia à população aqui presente, os portais. Eu gostaria de saudar o procurador do município, doutor Aurélio, dizer que eu fico muito feliz nesse momento, porque desde o ano passado que eu corro atrás, acho que você é testemunha disso, de que venha esse projeto de lei aqui para a Câmara, porque é de suma importância para todos que têm terreno em Bom Jesus, que precisam ser tratado, porque enquanto não tiver esse terreno regular, a pessoa não pode fazer um empréstimo se quiser construir, não pode dar uma segurança daquilo que ele está morando, e é tão ruim você ter e não ter segurança que aquilo é seu. Então, acredito eu que com esse projeto, no momento que for posto em prática, for aprovada a lei, está posto em prática, isso, talvez 60% dos terrenos hoje em Bom Jesus estão de forma irregular. Então, vai regularizar tanto para aquele menos favorecido, como disse o vereador Jacó, que é mais pobre, como aquele de grande porte, aqueles proprietários também que têm mais poder aquisitivo. Então, isso é importante para todos. Como bem colocou Vossa Excelência, procurador, no sentido de dizer que a lei já prevê, não é um pedido de um vereador ou de outro, porque teve na audiência pública passada, que vai regularizar os terrenos daquele menos, da pessoa mais pobre, por isso ter um direito já do município estar regularizando. É porque a lei já prevê. Então, isso será feito conforme a necessidade. Então, não é porque é A ou B. É a lei que vem para todos. Até o momento, eu não tive nenhuma dúvida, mas, com certeza, é importante a sua presença aqui durante os debates que nós vamos ter para poder a aprovação da lei chegar a ser aprovada. E iremos chamar a sua presença para poder tirar algumas dúvidas nossas. Mas, de já, eu parabenizo a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, o prefeito, está trazendo esse projeto de grande importância para o município de Bom Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço pela oportunidade. Agradeço também, vereador. Senhor presidente, né, saudar a todos aqui presentes, né, saudar aqui também o doutor Aurélio, né, dizer que vendo no projeto a gente primeiramente fica feliz, né, por vir esse projeto aqui a essa casa, doutor. Ele é esperado por uma grande parte da nossa população e as pessoas que moram na casa, mas na verdade ele não tem o documento, né? E a gente vendo aqui, é tudo facinho, tudo muito fácil aqui o projeto. Só que a própria justiça, ela se encarrega de dar um nó tão grande que 90% da população eles não vão conseguir. Porque a própria justiça, ela tem um papel tão complicado que ela mesmo dá um nó tão grande que a maioria da população, infelizmente, não vão conseguir. Como o vereador Jacó falou, tem muita gente que não tem muito, né, esclarecimento, não tem muito até condição financeira. Eu quero mais de 2 anos com um processo dos mais simples que tem aqui no cartório e cada dia uma coisa diferente. Então,
a gente fica feliz por uma parte, mas por a parte da justiça também a gente fica triste, porque a própria justiça ela se encarrega de dar um nó, vereador Xavier, que difícil até mesmo de desatar. Então, a gente fica feliz com esse projeto que vem, porque vai ser beneficiado muitas pessoas, né? Que a gente vê aqui, muito cidadão que quer, né, sonha em ter o documento, até mesmo para que ele possa fazer, né, um empréstimo, qualquer coisa, e ter como segurança também. Mas olhando pelo outro lado, a justiça também, ela se encarrega de dar um nó muito grande. Isso vai ser uma luta que eu acho que a própria prefeitura, como o senhor bem falou, né, ela tem que nos ajudar a população, porque tem muitas pessoas que dificilmente vai conseguir isso aqui por causa do nó da justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Novo vereador, eu em parte vou concordar com Vossa Senhoria. Realmente a justiça, ela e muitas vezes ela demora, né? Os meandros da justiça são complicados. Aqui, como procurador do município, eu tive a experiência, posso contar para Vossa Senhoria. Nós tivemos um processo de desapropriação consensual do município, que durou 3 anos. Assim, é consensual. Então, realmente, nesse aspecto, eu venho concordar com Vossa Excelência. Todavia, é a própria justiça que, reconhecendo essa sua dificuldade, ela aportou aqui através da Corregedoria Geral de Justiça. Então, a gente, nesse ponto, tem que dar o braço a torcer para o próprio Poder Judiciário. Porque, se por um lado, existem essas dificuldades que não são causadas somente pela justiça, mas pelas próprias leis que são complicadas, que são complexas, né? O juiz, às vezes, ele não pode fazer o que quer. Ele tem o limite da lei. Então, é a Corregedoria de Justiça que traz. Ela apresentou a minuta do projeto, a minuta inicial, que nós partimos dela. Ela providenciou a audiência pública que se realizou aqui. Então, a Justiça também tem preocupação. E o nosso projeto de lei, seguindo também a metodologia do projeto de lei federal, ela prevê que naqueles casos em que houver impasse, que tiver um dissenso, por exemplo, você tem alguém que está querendo regularizar um terreno, mas ele tem um probleminha ali com o vizinho na hora do muro, não está acertando. Um está dizendo, olha, eu tenho 300 metros quadrados, não, você não tem 300, é 250, ou seja, tem uma divergência ali. Então, a lei prevê um mecanismo de, olha, não resolve aqui na prefeitura, está tendo essa dúvida, vamos levar aqui para o judiciário. Eles têm uma previsão de uma câmara de consenso, de fazer uma mediação, uma arbitragem através da Corregedoria de Justiça. Eles nos têm apoiado. Então, se acontecer essas situações, eu espero que elas não venham ser demoradas como a justiça ordinária. A justiça comum do dia a dia realmente ela é demorada. Mas nesses casos aqui, a ideia realmente é regularizar o máximo possível. Eu reconheço que 100% das situações não vão ser abrangidas, mas eu acredito que a grande maioria delas, eu espero que pelo menos 95%, assim, sendo otimista, a gente consiga resolver. Bom dia a todos, excelente senhor presidente, povo aqui presente. Aurélio, o que a gente vê é um projeto que o povo de Bom Jesus almejava há muito tempo, né? Quero aqui desde já agradecer o prefeito pelo projeto, pela importância do projeto. Nós sabemos que quem tem seu pedaço de chão é direito ter o seu documento. É uma promessa dele de campanha, a gente sabe disso, né? Para muitos que diziam que ele não faria, está fazendo. Nós temos que agradecer. E é um projeto que a gente vai para as comissões, mas a gente sabe que vai ser aprovado, porque nós sabemos que da necessidade, da preocupação que a gente tem das pessoas que têm seu pedacinho de chão e não ter o documento. O momento é só de agradecimento mesmo ao prefeito, a você por ter vindo aqui explanar para a gente, explanar para a sociedade, para tirar as dúvidas que a gente sempre tem, e a gente ir atrás para que esse povo, ajudar esse povo que tanto necessita. Muito obrigado pela presença. Ilustre vereador, eu fico satisfeito, né, em poder participar, em poder colaborar. Em nome do prefeito, realmente, eu sei que ele me cobrava muito. Aurélio, vamos fazer isso aqui, é uma promessa de campanha que eu tenho. E eu cobrava muito ele, até uma questão de bastidores. Prefeito, o nome do projeto. E aí ele dizia o projeto na época da campanha, né? Eu disse, prefeito, não pode ser o mesmo nome. Porque a legislação federal, a legislação de campanha eleitoral, você não pode ter
É proibido você ter se você lança um projeto durante a campanha e aquilo se concretiza, a nossa legislação não permite que tenha exatamente o mesmo nome. Um exemplo, até o governo federal, né? O presidente ele tinha um slogan na campanha e esse slogan ele não pode ser, o mesmo slogan não pode ser utilizado nos documentos oficiais. O nosso projeto, portanto, ele veio com outro nome, ele veio Reurb Bom Jesus. Então, um nome que eu achei até melhor, achei um nome bonito, que valoriza o nome do município, né? Você está sempre lembrando, ou seja, a regularização urbana de Bom Jesus. Então, eu acho que nesse aspecto, até isso, eu acho que ficou bom. Lembrando também, vereador, aproveitar a oportunidade, como a gente sabe que essa casa é uma casa muito dinâmica, que aporta acolhe bem a comunidade, aproveitar que o projeto está na fase de análise, então lembrar a todos vocês que ele é suscetível de aperfeiçoamento. Então, eu acho que é bom que nas comissões, qualquer sugestão de aperfeiçoamento, através das emendas, elas devem ser realizadas, e a gente está aqui para tirar dúvidas, olha, isso aqui, pode fazer isso aqui, e dar esse apoio a vocês. Ok? Obrigado novamente. Obrigado, Aurélio, você sempre explicando muito bem. Eu queria, esse pessoal aí, está aqui, o James queria dar uma palavra, né, James? Eu queria, se possível, Aurélio. Certo. Se possível, Aurélio, se você pudesse esperar, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Antônia, bom dia presidente da Câmara, aos demais vereadores e à população aqui presente. Eu gostaria de saber ao procurador, a minha pergunta vai para ele no primeiro momento, sobre esses terrenos em questão. Dia 28 de julho deste ano foi invadido, né, ocupado, lá no bairro Vicente Brandão, conhecido como Alto Alegre, uma área de terra na qual a dona Judite Brandão diz ser a dona. Eu já moro lá há mais de 10 anos e já comprei por 2 vezes terrenos nela e ela nunca me deu nenhum documento. Peço o documento para ela, ela manda a gente ir na prefeitura. Vou na prefeitura, a prefeitura diz que é com a Judite Brandão. Eu estou aqui com uma certidão de inteiro teor de registro de imóvel, e ônus. Essa certidão consta todos os compradores de terreno, as pessoas que já compraram na mão dela, e ela passou os terrenos para o nome das pessoas ao qual compraram. E a última data que ela vendeu o terreno e ela registrou o imóvel no nome do comprador foi em 2011. Eu estou aqui com este contrato, que é só um contrato, vocês podem ver que não tem registro no cartório nem nada. Ele está no nome da minha mãe, já foi pago. Esse terreno ela comprou no valor de 16 mil, já foi pago 50% do valor. Pelo motivo de doença, tem 3 parcelas sem pagar, na qual a multa é enorme e o juro por dia também. Fui no banco, porque vocês podem ver que é da Caixa. Não foi a Caixa que elaborou esses boletos, foi ela mesma. E relatei com a Maria Luísa, a filha dela. Aí o que acontece? Eu pedi para ela, eu falei, Luísa, eu já lhe conheço há muito tempo e eu preciso de um documento, já que está nessa questão, eu preciso de um documento que consta que esse terreno que eu comprei, ele é de vocês, e não da prefeitura. Porque lá tem muitas casas que até hoje, pessoas que moram lá há 15 anos ou mais, ela nunca deu documento nenhum. E por que aqui tem as pessoas, a última declaração, né, de venda de imóvel foi em 2011, está registrado no cartório.
E as outras demais pessoas, por que ela não deu? Aí a gente vai na prefeitura, a prefeitura empurra para ela. Aí eu gostaria de saber sobre essa questão, como que a gente pode estar regularizando e saber realmente se esses terrenos são da prefeitura ou se é uma área particular, porque aqui no final consta que ela doou para o município uma área de 9.687,695 metros quadrados. Então, algumas pessoas que aqui estão não sabem se está morando em área particular ou se é área da prefeitura. Assim como a minha mãe que comprou o terreno e está pagando e não sabe se é área da prefeitura ou se é área dela. Porque, no entanto, ela não deu nenhum documento. Eu pedi a Maria Luísa, filha dela, conversei com ela, porque ela cobrou, né, esses 3 meses que a gente está em débito. E ela falou o seguinte, eu falei, eu preciso da garantia, que o documento, eu sei toda essa reviravolta que está acontecendo, eu quero uma garantia de que o terreno é de vocês me passaram esse terreno, que depois eu não venha, ou minha mãe não venha perder, a família não venha perder com relação a isso, né? E aí ela simplesmente falou para mim o seguinte, cerque, só isso, cerque, que aí ninguém vai entrar. Aí fica a questão, um ponto de interrogação, de quem é os terrenos que ela está vendendo. É da prefeitura ou é realmente dela? Era isso, eu agradeço pela oportunidade, eu passo a palavra agora para o presidente. Novamente, bom dia. Muito oportuna a participação da munícipe, porque, inclusive, eu acho que a senhora deu um pouco de sorte, porque eu estou por dentro desse caso, né? Então, a situação é a seguinte, vou tentar dividir por partes, porque é uma situação realmente um pouco complicada. Vou responder você trouxe uma cópia de uma certidão de InterTO, demitida pelo cartório. E o cartório, apenas para ficar claro, o cartório ele é um serviço público delegado vinculado ao Estado do Piauí. Ele não é um serviço público municipal. É um registro de imóveis que vale em todo o território nacional, mas ele, na realidade, a rigor, é um serviço de delegação do Poder Judiciário estadual. Curiosamente, realmente lá no Vicente Brandão, né? Foram realizadas algumas vendas de imóveis e as pessoas que adquiriram através de contrato, semelhante ao contrato que a senhora exibiu aqui, conseguiram registrar no registro de imóveis até 2011. Eu não vou ter como responder especificamente para a senhora o motivo exato, preciso, por qual não se fez mais registros depois de 2011. Mas eu posso responder para a senhora o motivo provável. O motivo provável é porque ali se tentou fazer um loteamento, e esse loteamento, até a presente data, ele ainda não tem aprovação da prefeitura. Por quê? Porque a infraestrutura que a lei federal exige não estava completa. Então, o que aconteceu? O cartório percebeu o que estava acontecendo, a prefeitura percebeu o que estava acontecendo, e não se autorizou mais o registro desses contratos. Por isso que parou. Foi até uma data e depois parou. Continuando a segunda etapa da resposta, né? Se eu não me engano, a dona Maria Luísa, através de advogado, eles têm um advogado, então desde 2017, eu entrei como procurador do município em 2016 e tive a grande oportunidade de liderar a procuradoria de meados de 2016 até o início de março desse ano, né? Hoje é o doutor Lucas, que está lá com a chefia. E enquanto eu estive na chefia, eles preocupados com essas situações, porque eles não conseguiam mais, eles vendiam os terrenos e o terreno é particular. Já esclarecendo outra dúvida, a senhora perguntou se é do município ou se é particular. Ele é particular, até porque essa certidão que a senhora tem em mãos, ela demonstra que o terreno, a rigor, é particular, e essa área pública que a senhora leu aí na certidão, de tantos metros ou tantos hectares que é da área pública, é que no momento da feitura dos loteamentos, seja eles regulares ou irregulares,
é obrigatória a destinação de algumas áreas para o setor público, por exemplo, as áreas de ruas, as praças, as áreas verdes. Então, são essas áreas que vão compor essa área que você disse aí. Então, na realidade, o terreno é particular, e eles buscaram a prefeitura na tentativa de regularização desse loteamento para retomar as vendas dos imóveis e para retomar as regularizações. Então, posso dizer para vocês que há uma tentativa deles lá do Judite de regularizar o loteamento. O que aconteceu? O projeto inicial que eles apresentaram, ele estava em desconformidade com a legislação. Então, o advogado teve reunião com o arquiteto do município na época, era até o primeiro arquiteto do concurso que a gente tinha feito, ele já não está aqui, já trocou. Eles se desentenderam lá por questões técnicas e qual foi a opção que eles tomaram? Eles desistiram do pedido de regularização e apresentaram um outro mais completo, tentando sanar as irregularidades que a prefeitura tinha apontado, e esse processo ele vem tramitando desde o ano passado. Eles apresentaram, foi para a Secretaria de Infraestrutura para verificar se estava ok, estava faltando documento, não estava ok, voltou para a Secretaria, ou seja, ele já foi e voltou umas 3 vezes, e a informação que eu tenho mais recente é que na semana passada ele chegou na Procuradoria já com a análise feita pela Secretaria de Infraestrutura para dar um parecer jurídico, porque parece agora parece que vai. Tá? Então, existe essa questão da regularização do loteamento. Isso independe dessa lei que está sendo feita aqui agora, porque ele pode regularizar independente da lei da REU. Agora, lá existe um outro pequeno problema. Tem um canto do loteamento que parece que tem uma invasãozinha lá. Aí eu não sei dizer para a senhora se trata do imóvel da senhora, se está desse lado ou de outro lado do imóvel. Mas tem como descobrir. A senhora tem como ir lá na Secretaria de Infraestrutura, procurar o setor de engenharia, com as coordenadas do terreno, dá para a senhora saber exatamente onde é que está. Inclusive saber se está dentro do terreno particular deles. Então não tem mistério. É terreno particular. Dá para a senhora saber, indo lá na Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura, através do setor de engenharia, tem como informar em que local está o terreno, e aí a senhora saber. E aguardar um pouquinho, se o terreno for ser regularizado através do loteamento, a senhora vai conseguir regularizar o contrato. Se não for aprovado, aí é uma questão particular entre quem vendeu e quem está comprando. Entendeu? Mais alguma dúvida? Para a senhora tirar essa dúvida, tirar essa prova. Uhum. Me procure lá, a senhora vai me procurar lá e eu vou com a senhora lá, falar com o engenheiro pessoalmente, aí ele vai me dizer exatamente qual é o documento que ele precisa para ele dizer se está dentro ou se está fora da área. Ou se não é possível dizer. Às vezes acontece a situação, às vezes a documentação é insuficiente e não dá para saber onde é que está. Aí precisa procurar com mais calma, entendeu? Certo, obrigado mais uma vez, doutor Aurélio. Doutor Aurélio, só rapidinho. O senhor sabe me dizer se esses terrenos que a dona Judite vende, ele é particular dela porque ela está cercada, mas tem documentação, tem escritura? Tem. Esse do loteamento, tem. Do loteamento. Inclusive, todos. É certificado. O imóvel tem uma certidão inteira. Inclusive esse da invasão? Sim, o cantinho a invasão pega inclusive terreno privado. Vamos dizer assim, é parte no privado e parte na área que seria destinada ao município. Está ali numa intersecção, um pequeno canto do terreno. Eu sei. É uma das situações, vereador, que poderia ser, posteriormente, ela poderia ser colocada dentro dos aspectos da REU, para solucionar essa questão aí. Ou seja, depois que eles regularizassem o loteamento e aqueles contratos que eles tivessem feito dentro do terreno particular é uma coisa, né? Aí é um negócio privado, ele regularizaria por lá e quem comprasse levava para o cartório e regularizar, independente de ter nossa lei aqui. Esse outro que tem esse probleminha lá, e o município pode participar e tentar regularizar, inclusive inserindo na questão da REU. Isso para a propriedade dela, né? No caso, o pessoal que está na ocupação, eles têm que desocupar.
Aí, no caso, ela mostrou ali um documento onde a dona Judite, ela cede 9 hectares para o município. E na audiência pública aqui, o prefeito Marcos Elvas, inclusive, ele foi até bem vigor nas palavras, dizendo que ele é um prefeito que está ao lado do povo. Que era para mim escolher meu lado, que ele estava ao lado do povo. Essa área que foi cedida para o município, não seria caso de fazer uma regularização, não, para esse pessoal que ocupou? Deixa eu explicar. Eu gostaria só de colocar que eu ouvi a... Como é seu nome? Antônia falando 9.000 e tantos metros. 9 hectares. Um hectare é 10 mil metros quadrados. Então, é menos de 1 hectare. Vereador. Porque no caso aqui, ele sempre falou que é o prefeito do lado do povo, ele poderia fazer uma maneira aí de favorecer a população de lá. Eu fui criado ali no Miramar, eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Fui criado ali no Miramar e Alto Alegre, e são pessoas carentes, né? São pessoas que precisam realmente. Eu não vou incentivar ninguém a invadir terras. Agora, se tem uma área que foi doada para o município e é pública, e existe um impasse, seria o caso do prefeito mostrar que está ao lado do povo mesmo. Vereador, é preciso só uma pequena cautela do ponto de vista técnico mesmo. Quando se lê uma certidão dessa, é preciso interpretar. Então, quando ela diz ali 9.000 e tantos metros quadrados, o vereador Xavier aqui já percebeu que não se trata nem sequer de 1 hectare. Não é que seja... Vou usar aqui meu papel para dar um exemplo. Vamos supor que isso aqui seja o terreno, ele seja um retângulo. E aí você tem aqui... várias ruas, né? Você tem várias ruas. Esses 9.000 e poucos hectares podem ser a extensão dessas ruas. Como pode ser um quadrado no canto. Então, é preciso saber em que local está distribuído esses 9.000, porque às vezes não é o canto aqui. Provavelmente, toda a extensão dessa abrange todas essas áreas, tanto as ruas, como aquelas quadradinhos destinados à praça, a um posto de saúde e tudo. Aí precisa saber onde é que está a metragem. Bom dia a todos, presidente da Câmara Nestor, demais vereadores, a população. Meu nome é James. E eu vi o doutor Aurélio falando agora que essa pequena rua que disse que pode ser do município, não é verdade, doutor. Eles têm uma aqui na certidão dizendo que uma parte é do Banco do Nordeste. A outra parte está dizendo que é do município. O filho dela mesmo, que é neto, que diz que é filho, foi lá e me falou assim, se você ganhar isso aí, eu te acabo. E eu falei assim, eu coloquei advogado, vou lutar até o fim. Se precisar, eu vou à República. Mas eu vou lutar, porque eu tenho um pulso firme. Não tem intenções políticas nenhuma aqui, mas eu fiz vários assentamentos junto com a CGTB, Central Geral do Trabalhador Brasileiro, em Brasília, em São Paulo, Goiás, né, onde assentamos mais de 4.000 famílias. E aqui é uma situação bem mais fácil. Como o vereador falou das minhas palavras ali, o Jacó. Se o prefeito é do povo, é o momento deles fazer, deles ser realmente do povo. E aqui a gente veio fazer um apelo para os vereadores, para saber também que a Câmara é uma força e quem saber quem é do povo. Entendeu? Aqui está todos aqui, os vereadores, e aí o povo está aí. Vocês querem ser do povo, está aí, está a oportunidade. E aqui está dizendo que uma parte é do Banco do Nordeste, a outra foi doada ao município de Bom Jesus. Eu fui na prefeitura e disseram assim, lá não é de vocês, foi eu que assinei. Desse jeito. Eu falei, então tá bom. Coloquei um advogado lá em Brasília. Fui atrás. Inclusive, foi pedido o espólio da terra e não tem. Está no Ministério Público o caso. Não tem.
para quem era do marido dela, quem o marido dela comprou e quem foi o outro que vendeu para o marido dela. Não tem. Entendeu? E se precisar, eu estava falando com ele, vai até Brasília. Eu sei entrar lá bem, sair, tenho gente lá para ajudar a gente. Liguei ontem para o Bira, o presidente nacional da CGTB, da Central Geral dos Trabalhadores, e ele disse assim, James, o que precisar, vamos lutar. Se precisar, eu vou em Bom Jesus. E a gente convoca a Câmara. Então, o que acontece? Muita gente pensa que o cara está ali porque tem um vereador dando uma palavra, tem outro, não. Aqui eu não estou do lado do povo. Agora, eu sim estou do lado do povo. Porque eu vi a situação, a minha irmã tem a mesma situação dela. Eu falei, não vou engolir. Porque se eu não fizer isso, ninguém faz. Já teria ocorrido todo mundo. A polícia ficou plantado lá mais de 10 horas. Saindo, uma viatura chegava, a outra saía. Nosso dinheiro, nossos impostos. Inclusive, esse comentário outro dia na sessão anterior quando eu estava lá, que a conta do mês seguinte já chegaram. A gente só pagando, não sabe para onde vai. Tanto que recada. Um município desse, a gente não sabe para onde vai. Então, o que acontece? Se são do povo, nós vamos lutar pelo direito do povo, que eu sou do povão. E outra coisa, esse pessoal aqui, tem mais ou menos aí umas 32 pessoas, e tem mais umas 30, são 69 famílias. Uma rua dessa aí, se o prefeito quiser, assenta. Eu fui medir, peguei a trena e fui medir com uma trena grande, e não vai uma rua, só um lado assenta as famílias. Se é do povo e quer dar moradia para eles ter dignidade, esse é o momento. E a gente vai lutar, nós vamos correr atrás, se não resolver, não tiver a força aqui, a gente vai correr atrás mais, vamos buscar mais advogado. O presidente da Câmara, viu, presidente Nestor, se o senhor quiser ajudar a gente, para um advogado auxiliar a gente aqui, a Câmara tem acho que 6 advogados, ou é 5, é 4, não sei. A gente pede, viu? Que tem advogado para o povo, né? Então a gente pede, que é a Câmara Legislativa, a gente pede um advogado a nossa advogada está em Brasília, ela até disse, se precisar eu vou ir. Né? O mesmo caso, nós fizemos a Sudene ali, estavam 3 cidadãos milionários dizendo que era dono. Eu falei, quando chegar em Brasília vocês vão dizer que são donos. E não foram. Vai fazer 5 anos. E a briga era pesada. Mas estão lá morando, produzindo, com qualidade, a agricultura familiar, entendeu? E é isso aí. Eu quero que o senhor me entenda, se os vereadores que puder fazer pela gente, por a gente está aqui, né? O prefeito faz de acordo com os vereadores. Se tem os vereadores para votar, a gente consegue. Meu muito obrigado a todos. Meu presidente, só um minutinho. O James falou que é a hora da Câmara mostrar que realmente é do povo. O que nós estamos fazendo aqui já é uma prova. Que estamos preocupados com o problema, estamos aqui para ouvi-la. Para ser do povo, não quer dizer que temos que fazer o errado. Nós temos que fazer o correto. Não quero aqui dizer a nenhum de vocês, sei da necessidade. Você, Antônia, que conheço há muito tempo, sei da sua índole, e você comprou, né? E nós temos em Bom Jesus vários acontecimentos dessa forma, como aconteceu lá no Consórcio 2, já esteve presente na época lá, né? E nós sabemos dos problemas que deram. O que eu me comprometo com vocês, com Dona Fátima que está ali, a gente sabe, Dona Fátima, da necessidade da senhora, acompanha a sua vida há muito tempo, sei que a senhora precisa muito, eu sei, eu também estou sem teto, né? E preciso demais, mas eu jamais, Aurélio, vou orientá-lo a vocês que cheguem no terreno, induzido por outras pessoas que querem aproveitar do momento, e se apoderem delas. Eu acho que não é por aí. Vamos lutar até a última instância na
forma da lei, como já está tendo aqui. Esta lei vai ser aprovada por esta casa. Se o prefeito também, que eu vejo que realmente é do povo, porque o que ele está fazendo aqui já, com esta lei para ser aprovada, já está demonstrando que é do povo. Ele quer regularizar. Ele jamais vai aqui aprovar e nos apoiá-lo aqui, invasão de terra. Isso aí ele não faz, nem eu faço, nenhum daqui fazemos, porque nós sabemos que não pode. Agora, como o vereador Jacó também falou, vereador Jacó, eu também já tinha até pego a palavra para falar com o Aurélio. Falar é Aurélio mesmo, doutor, não, é Aurélio. Que se puder, porque todos os consórcios que tem, é por lei, ter a área do município. Área verde, colégio, tal e tal e tal. Tem que ter. Se lá tem, se pode, vamos correr atrás, vamos reunir com o prefeito, esta casa, presidente, e conversar com ele, se puder, por lei. A gente vai lutar pelos pedaços de chão de vocês. Né, James? E se puder, eu acho que ele não vai se esquivar aqui de ajudar nenhum de vocês não, porque ele sabe da preocupação. Agora eu digo uma coisa, para fazer errado é difícil, porque eu conheço ele e sei que ele é um homem de caráter, tanto que está fazendo aqui para regularizar todos os lotes em Bom Jesus. E vocês não vão ser diferentes. Estou aqui à disposição para conversar com o prefeito, com vocês, na hora que quiserem, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, James, eu quero agradecer a você e dizer que estou do lado do povo aí, o pessoal que precisar, na medida do possível, eu estou pronto para ajudar, tá bom? Alguém quer dar mais alguma palavra? Aurélio, quer dar mais alguma palavra? Ou... Doutor Aurélio, eu gostaria só que nessa sua fala você pudesse explicar para que são destinadas as áreas públicas, como é que um prefeito pode ou não, o que ele pode fazer dentro da lei. Eu gostaria que você explicasse. Eu percebi que existe uma dúvida de como funciona a questão do terreno particular e do terreno público na destinação da área pública.
essa área pública ela não é uma área contígua, né? Ela é destinada a todos os espaços públicos, sejam praças, ruas, um terreno que seja, no futuro se faça uma unidade básica de saúde, qualquer estrutura pública. Por isso que você olha para um total, tem um terreno lá que é público, mas ele não é um terreno inteiriço. Ele é fragmentado dentro de um terreno maior que tem uma destinação de um lote. Por isso que existe esse complicador. Então, eu acho, se eu não me engano, de quando foi levado para regularizar, um dos problemas que foi verificado pelo setor de engenharia da Prefeitura mais de 2 anos atrás era exatamente isso, porque, salvo engano meu, e eu não sei exatamente a ocupação de vocês, tá? A área deles lá era na parte do terreno particular e uma pequena parte numa fração da área que seria pública. Então, não era uma ocupação integral em terreno público. Tinha uma ocupação parcial na área pública e uma ocupação parcial numa área privada. Tá? O município, esse projeto de lei que está sendo apresentado hoje aqui é exatamente a tentativa do prefeito de permitir, dentro da lei, uma futura regularização de situações dessa daí. Então, eu acho que existe um anseio para regularizar e o mecanismo legal está sendo apresentado aqui. O passo seguinte são 2. O primeiro, se é na área particular, tentar solucionar primeiramente pela legalização do próprio loteamento, que eles estão tentando lá já há 2 anos. Por que não foi regularizado antes? Porque o projeto não atendia às especificações legais. E o prefeito Marcos Elvis, realmente, que já foi dito, ele não tolera coisa que seja feita fora da lei. Só pode ser feito se for dentro da lei. Então, foram feitas uma série de outras exigências. Essas exigências, se eu não me engano, estão sendo tentadas cumprir. Uma vez cumprida, parte disso pode ser resolvida. A outra parte é identificar exatamente onde é que seria isso aí, verificar qual a dimensão disso aí e aí partir. A partir de um mecanismo legal, tentar resolver a questão da ocupação na área pública. Né? A área particular aí depende de uma negociação também com o proprietário do terreno. O município pode, eventualmente, interceder. Por isso que tem um mecanismo na lei das câmaras de conciliação. Quando não tiver, pode ser levado para a Câmara de Conciliação. A lei vai prever essas situações. Tem mais algum esclarecimento, vereador? Não, obrigado, Aurélio, mais uma vez. Da minha parte também eu estou satisfeito. Certo. O Nadilson quer dar uma palavrinha, né, Nadilson? Para podermos encerrar. 5 minutos, tá, Nadilson? Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade e saudar aqui a Câmara de Vereadores na pessoa do presidente Nestor Elvas, estendendo a saudação aos demais edis desta casa e saudar todos os presentes aqui na pessoa do colega, o amigo aqui, parceiro, Túlio Rodrigues, que é o secretário do Conselho de Turismo. Nossa vinda aqui, senhores, população de Bom Jesus e vereadores, é para prestar contas do trabalho do Conselho Municipal de Turismo em Bom Jesus, que foi criado dia 22 de outubro de 2018, e estamos completando 1 ano. Então, eu estou trazendo aqui um relatório que eu peço até ao Túlio que entregue para os nobres vereadores. É um relatório de prestação de contas do que o Conselho vem fazendo durante este ano, de algumas das nossas conquistas e algumas das atividades. Iria citar aqui algumas, mas como o tempo já está corrido, eu vou citar apenas a questão da mudança na categoria do mapa brasileiro. Nós estávamos na categoria D, hoje estamos na categoria C, devido ao trabalho do Conselho. E citar também que hoje nós temos já uma central do turismo para prestar informações ao turista e à população, e temos também agências de turismo já comercializando pacotes turísticos para os cânions do Viana e para o Salão da Serra. Então, é prestar conta a vocês, nobres vereadores, e à população de Bom Jesus do nosso trabalho. E, concluindo aqui, agradecer pela parceria com o Conselho de Turismo, dizer que o Conselho Municipal de Turismo, ele trabalha em parceria
com a Prefeitura de Bom Jesus, na pessoa do prefeito Marcos Elvas. Nós agradecemos os demais secretários. Na pessoa do vereador Nestor, nós agradecemos essa Casa Legislativa, que tem prestado todo apoio ao Conselho. Na pessoa de todos os colaboradores do município desta casa, nós agradecemos também ao seu Manuel Xavier e o Abelardo, que são pessoas que representam todos os colaboradores do município e da Câmara de Vereadores. Então, na pessoa deles dois, eu agradeço a todos que vêm ajudando nesse trabalho. E encerrando, senhores, queremos deixar aqui o recado de que nós continuamos o nosso trabalho. O Conselho agora vai comemorar 1 ano de existência, mas o trabalho continua. São apenas dois pontos turísticos já liberados, mas nós estamos mapeando outros pontos, trabalhamos sábado, domingo e feriados, em horário fora do expediente, e reafirmar o compromisso do Conselho em trazer mais esse benefício para o povo de Bom Jesus, porque o turismo ele traz renda, ele traz preservação, ele traz melhor qualidade de vida, e nós queremos inserir a população nesse trabalho, com parceria, autônomos, empresários, o município e a sociedade civil organizada. Deixamos aqui o nosso agradecimento e nos colocarmos à disposição da população, dos novos vereadores e dos demais que queiram ser inseridos no Conselho de Turismo de Bom Jesus. Procure a nossa central, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nos ajude a desenvolver o turismo de Bom Jesus. Nossa maior e melhor conquista do Conselho foi conseguir sensibilizar a população, a Câmara, a Prefeitura, o Secretariado e a sociedade civil de que Bom Jesus tem potencial turístico. Então, o mais difícil nós conseguimos, que foi sensibilizar de que temos um grande potencial. O mais agora é darmos as mãos e continuar no trabalho de desenvolvimento do turismo sustentável de Bom Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Parabéns, Nadilson, toda a equipe. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado nossa segunda sessão ordinária do mês de outubro do ano 2019. Bom dia a todos.